Olá, bem-vindos ao workshop de técnicas de comunicação. Meu nome é Ed. Hoje a gente vai continuar falando aí sobre criação de personagem. A gente está aqui no background de desenvolvimento 3 do Start, Hora do Desafio. Então a gente vai continuar falando aí sobre tudo isso. Bom, a gente vai começar aqui também com a descrição. Vou fazer minha audiodescrição. Então o meu sinal é esse aqui. Meu nome é Ed, sou um homem de 1,80 m. Tenho cabelo castanho escuro, olho castanho escuro também, tenho uma barba. Hoje estou usando uma camiseta cinza e uma calça jeans e tênis branco, que está atrás de uma bancada, vocês não vão conseguir ver, porém estou aqui com vocês. Olha só, a gente está aqui no Start, Olha o Desafio, né, na unidade curricular, como se tornar um resolvedor de problemas. Estamos na atividade 3, onde a gente vai retomar as personagens, né? Então, se vocês estão acompanhando aqui, tinha um pessoal que está acompanhando já na aula da Mara, já pode mandar um oizinho aqui no chat para ver que vocês estão aí com a gente também, né? Quem estiver acompanhando com a gente, vocês podem depois, no momento de interação, participar da aula. Já manda um oi aqui para poder saber quem está aqui com a gente, tá? E aí a gente pode ver aqui as habilidades aqui que tem. Vocês podem colocar nos seus diários, professores, aí também. A gente está na parte 3 de organizar as informações. E a gente continua falando da criação de personagens e os seus backgrounds, né? Como é que a gente cria ali a origem das personagens. Lembrando que, olha só, a gente está na última aula do desenvolvimento. Lá na sala de aula você tem 4 aulas para isso, mas aqui a gente fez um pouquinho resumidinho, então a gente fez a terceira aí. Por quê? Porque o importante agora, né, é o estudante, né? O importante é vocês aí, estudantes, vocês mostrarem as suas personagens. Eu não vou conseguir criar uma personagem por aula aqui também, porque depois, coitados desses personagens, eles vão para o limbo das personagens não usadas, coitados. A gente vai lá, cria a personagem com tanto carinho, e aí depois essa personagem vai ser esquecida. Então é legal aqui que vocês criem, cada estudante cria a sua personagem. E se você quiser participar aqui das aulas do Start, mostrar as suas personagens, vai lá, manda pra gente, entre em contato com a gente. Você pode até vir aqui no Centro de Mídias para mostrar essa personagem, né? E na próxima aula a gente já vai trabalhar a sistematização. E na sistematização vocês aí vão apresentar as suas personagens. Então é aquele momento aqui. Hoje a gente vai só fazer essa parte de metacognição. O que é metacognição? É você pensar no processo que você levou, né? No processo criativo desta personagem, né? Então o objetivo aqui da aula é a gente produzir os backgrounds das suas personagens, fazendo usos criativos de referências e elementos da literatura fantástica, mitologias e folclores. Por quê? Olha só, né? É legal também esse momento você pensar um pouquinho de que como eu falei na aula passada, que às vezes a gente acha que está sendo super criativo, mas as ideias estão no ar, né? A gente tem aí pelo menos 5.000 anos de história, 5.000 anos de criação. Aí tem lá, se você pegar histórias aí de antes de Cristo, você consegue achar muitos mitos, muitas lendas, né? Então muita coisa que às vezes até antes da história, né? Porque a gente conta a história a partir da invenção da escrita. Mas antes da invenção de escrita tinha muitas histórias que elas eram passadas, né, pela que a gente chama de tradição oral. Então a gente tem assim na mitologia grega, mitologia nórdica, a gente tem na mitologia anglo-saxã, né, tem a história chamada Beowulf também, que era uma personagem aí que mistura mito, com todas essas tradições da Europa. E essas personagens elas existem até antes da escrita, né? O Beowulf é um exemplo disso, que você tem uma história que a algum momento alguém passou para o papel, né? Então essas histórias elas antecedem até mesmo a invenção do papel, né? Então antes das pessoas conseguirem escrever já existiam essas histórias. Então a gente vai pensar sobre isso, né? De como existe essa tradição ali
das histórias para a gente fazer essa criação. Então vamos lá. A pergunta para vocês ali, olha, vou colocar para vocês um minutinho na tela para vocês pensarem nessas questões ali e a gente já volta. Então, ó, qual o aspecto da aparência física da personagem? Se ela tem medo de alguma coisa, então vocês podem colocar aqui no chat sobre as suas personagens, como que as pessoas descrevem seus personagens e se elas colecionam alguma coisa. Vou deixar para vocês aí 30 segundinhos para vocês responderem essas questões e a gente já volta. Voltamos aqui, estamos aguardando vocês aqui no chat falando das suas personagens, hein? Lembrando que você pode também compartilhar no Start, no CMSP, a hashtag aí, a gente sempre dá uma olhadinha para quem aí está produzindo. Eu sei que tem algumas escolas aí que estão fazendo aí bem bacana aqui. A Proviviane falou que na escola dela aí tem um aluno que ele é mestre também, pode trazer o seu aluno para participar aqui, professora Viviane. A Prolourdes também, o Délio também estão participando. Então tem um pessoal aí que acompanha as nossas aulas aqui e vocês podem também participar e trazer as suas criações aqui. Então olha só, eu falei já na aula passada sobre o quão é importante aí, às vezes a aparência física da personagem revela um pouco, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente tem alguns estereótipos aí que a gente tem que trabalhar às vezes, entre a gente mesmo, né? Da nossa sociedade e não deixar isso transparecer para o jogo, né? A gente vê, por exemplo, né? Que a gente pega lá na jornada do herói, né? Os grandes mestres, eles geralmente estão disfarçados, né? Você pega lá o Luke Skywalker, o mestre Yoda, quando o Luke Skywalker chega lá no planeta, ele fala, mas na verdade, eu estou procurando o mestre Yoda, e ele vê aquele ser baixinho, né, velhinho, e ele não identifica que seja o mestre Yoda, né? E é engraçado como os mestres se revelam dessa forma, né? Até na mitologia, né? A deusa Atena, ela está disfarçada, até na Bíblia, né? Algumas figuras também sagradas, elas se disfarçam e depois se revelam, né? Então a gente tem essa questão dos disfarces também, que é interessante para a gente usar nas nossas histórias, né? Porque o disfarce, ele é uma estratégia legal para a sua criação de história, porque ele vai trabalhar até a questão do preconceito que a personagem tem, né? Ela vai trazer assim, aquela pré-concepção da outra, né? Nunca fale pré-conceito, que é muito feio, gente. Fala pré-concepção, né? Porque é preconceito a pronúncia, né? Então, você pode fazer isso também, né? Quando você cria a sua personagem, você pensar no que as outras pessoas irão pensar dela e o que ela realmente é, porque nunca bate, até na vida da gente, né? E aí, a gente tem aqui também, né, o passatempo, tudo isso que pode servir depois para você complementar as personagens. E aí o principal dessa aula, dessa parte do desenvolvimento, é que vocês vão expor, né, como foi a experiência para o desenvolvimento dessa atividade. Então, tudo que vocês foram pensando de estratégia, tudo que vocês foram pensando aí para elaborar essas narrativas desses seus backgrounds. Então, qual a inspiração que vocês tiveram, né? E às vezes essa inspiração que vocês tiveram não é uma coisa que é uma coisa consciente. Às vezes está lá no seu inconsciente essa personagem, por que você criou essa personagem, por que ela age dessa forma, né? Então tudo isso ali faz parte ali do sua criação, das suas leituras, né? Então é uma história muito interessante, se vocês podem também assistir, existem alguns TED Talks de alguns autores, né? Como é que eles fazem essa criação. Por exemplo, né, o Stan Lee, tem várias entrevistas dele que ele fala sobre como foi criar as personagens da Marvel, né? E aí ele fala, por exemplo, do Hulk, né? Que o Hulk ele se baseou
no Mr. Hyde e Mr. Jekyll, né, do Dr. Hyde, Mr. Jekyll. Agora, é o Médico e o Monstro, né? Então, o Médico e o Monstro é uma obra de literatura conhecida, né, que a gente já... Dr. Jekyll e Mr. Hyde, agora eu lembrei. Né, que é o médico, o Dr. Jekyll, que ele cria uma fórmula, ele se transforma no Mr. Hyde, que é mais forte, meio monstruoso até, né? Por isso que é o Médico e o Monstro. E então ele pegou essa história clássica e usou esse mesmo plot para escrever a história do Hulk, né? Então veja bem como é que ele mesmo assume isso, que é a inspiração dele, né? Então você consegue ver ali que que você tem para a criação, né? Ele criou tantas personagens, às vezes ele nem cria, ele só recria, né? Você pega o Thor. O Thor é uma criatura mitológica, só que ele vai lá e coloca nos tempos lá nos anos 60, que depois a gente vem até hoje, né, usando essa inspiração. Então ele simplesmente pegou lá o deus nórdico e colocou, né? Só que ele mudou alguns aspectos, com certeza, né? A gente pega os X-Men. Os X-Men eles são baseados nos fatos históricos ali dos anos 60, quando ele criou as personagens. Você tinha lá o Luther King, né, o Martin Luther King, e você tinha o Malcolm X, que eram dois personagens, ó, Malcolm X, né? Então você tinha duas personagens históricas ali, né, que estavam lutando pelos direitos, né, dos afro-americanos. E se você prestar atenção ali, o Luther King ele tem um discurso parecido com o professor Xavier, né, que é um discurso mais voltado para a paz, né, pelos direitos. E o Malcolm X, que é o que seria o Magneto, ele é mais violento até em alguns momentos, né? Então a gente tem essas personagens históricas que influenciaram. E é uma coisa que ele sempre assumiu que ele fez isso, né? Então a gente consegue pensar na criação das personagens, né? A gente pensa de quanto foi influenciado isso. A gente pega na literatura, né? 1984, que na verdade ele foi escrito em 1948. E o autor, ele estava vivendo ali o pós-guerra, né? Então ele estava vivendo a ascensão ali de um extremismo político. E é muito interessante em 1984 que ele foi proibido em países comunistas, porque é um discurso contra o autoritarismo, e ele foi proibido em países capitalistas, porque faz uma alusão foi considerado uma obra comunista. Na verdade, não era nenhuma dos dois, né? Ele foi fazer uma crítica ao extremo, né? O autoritarismo extremo que pode existir nos dois lados, né? Então, olha que interessante, né? A gente consegue pegar o contexto histórico e transformar numa obra, e essa obra depois se tornou atemporal, né? Porque se você pegar agora 1984 para ler, você começa a falar, nossa, mas isso é tão atual, né? Tem gente que usa esse discurso hoje em dia. Eu falei, pois é. Então, a criação, quando a gente cria, a criação é uma coisa muito interessante porque ela vai além, né? Ela não tem limites para você criar, né? Então, e às vezes a gente tem essas grandes obras, por quê? Porque você cria uma coisa que consegue transcender o próprio tempo. Então, a gente, quando vai criar esses personagens que vocês estão criando ali, vocês podem pensar, né, que aspecto, né, dessa personagem, mesmo que ela esteja num ambiente medieval, alienígena, que aspecto dessa personagem ela reflete o gênero humano. A gente pega a ficção científica, né? Tem um filme aí, o Distrito 9, né? Então o personagem são alienígenas que vivem numa favela da África do Sul. E o diretor, ele viveu na África do Sul. Então, quando a gente tem um personagem alienígena, mas ele continua sendo uma personagem, ele tem um aspecto ali de pessoa. E às vezes a gente pode perceber, como no Distrito 9, tem um filme que chama Chappie também, que tem um robô, que às vezes o alienígena, o robô, pega o Wall-E também, né? Eles têm aspectos mais humanos do que os próprios humanos. Então a gente pode parar para pensar sobre isso. Você cria um personagem, talvez ele não seja humano, mas ele tem aspectos que o humano deveria ter. Então são coisas interessantes que você pode pensar quando você criar a sua personagem
E aí é legal aqui nesse processo que a gente está fazendo, de vocês investigarem, né, no que você se baseou. E às vezes você pensa assim, mas eu criei do nada. Será que você criou do nada mesmo? Será que a gente tem... Porque a gente tem uma coisa que chama-se intertextualidade, que eu já falei em outras aulas, né? Que a gente sempre é a soma de vários textos, né? E existe também a interdiscursividade. O que é interdiscursividade? Às vezes você tem uma opinião sobre um assunto. E aí você acha que aquela é a sua opinião. Mas será que é a sua opinião mesmo? Ou você passou aqui no processo da sua vida, é um discurso que você escuta sempre e aí você está reproduzindo aquele seu discurso. Então tudo isso pode acontecer ali. E aí é também interessante você criar uma personagem que às vezes a sua personagem não concorde com você. Como aquele vídeo que eu mostrei para vocês, né, que você pode criar um personagem que tem um gênero diferente do seu. Você pode criar um personagem que vive num ambiente diferente do seu, num país diferente do seu. Então você pode criar tudo isso. Inclusive você pode tentar fazer uma personagem com o qual você discorde. Porque você vai fazer um personagem um pouco vilão, né? Não um vilão, mas a gente tem tem uma tabela que a gente usa para criação de personagem, que a gente fez até a versão do centro de mídias dela, né? Que você tem Lawful Evil, Lawful Good, Chaotic Evil, né? Existe um chart ali que você consegue fazer do tipo de personagem. Você pode fazer um personagem maligno para você jogar, né? Você concorda com o que o personagem faz? Não, você vai ali usar o personagem porque naquela história ele serve para esse propósito, certo? Então, toda essa parte aí de metacognição é que vocês vão fazer aqui durante essa parte do desenvolvimento, certo? E aí a gente vai para aqui, eu mostrei aqui para vocês também essa personagem que eu criei aqui para a aula, né? Que eu dei esse nome aí, Mary Help. E aí eu coloquei aqui como é que vocês vão fazer a descrição. A gente já viu na aula passada, a gente fez a análise dessa personagem e aí depois a gente participou aqui, fez a parte da descrição física, né? Então geralmente a gente descreve a roupa, toda essa indumentária é importante ali também. Às vezes também o que ela usa, as armas, elas vão ser importantes aqui também para a criação da aventura, porque ali eu coloquei, she carries a scepter, ela carrega um septo, que pode curar os aliados, que pode curar, can heal allies, né? Então a gente pode fazer uma coisa que vai interagir com as outras personagens. E depois, né, a gente coloca ali a biografia dessa personagem, né, a data de criação, né? Então a gente pode criar tudo isso da personagem. Às vezes a personagem pode ter uma história falsa também, um passado falso. Você pode mudar isso também, colocar tudo isso aí, certo? E aí eu deixei aqui para vocês aqui o link da avaliação, que daqui a pouco a gente vai entrar na parte da interação, em que vocês vão poder aí participar da aula com a gente. Então, olha só, o que a gente deixa agora de missão para vocês aí, para essa parte de desenvolvimento. Vocês vão terminar de criar essa personagem, pensar nas influências que essa personagem que você teve para criar essa personagem. Aí você fala, não tive influência nenhuma. Será? Então, pensar sobre o assunto, né? Se você não criou ainda, tentar ver, né, algumas personagens, fazer uma modificação, pegar alguns mitos, pegar algo que possa inspirá-lo para fazer isso. E aí você vai fazer a sua sistematização, depois apresentar essa personagem, começar a preparar essa preparação aí, certo? Então, daqui a pouquinho a gente vem para a interação. Espero vocês aqui daqui a 40 segundos.